Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro mavado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, o escorregou que nasce na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é de lá do meu sertão. O escorregou novinho não pode andar, ele puxa no embigo e até matar. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. E aí galera, estamos ao vivo aqui diretamente de São Luís do Maranhão para mais um podcast. E aí pedindo desculpas pelo atraso, nosso podcast era para sair na sexta-feira, deu aí um imprevisto, eu tive que viajar, enfim, voltei hoje aqui para São Luís e para não deixar sem podcast, estamos fazendo hoje na segunda-feira. São exatamente 7 horas da noite, 19 horas e 22 minutos do dia 22 de agosto de 2016. É o nosso terceiro programa ao vivo. Então eu tô aqui com meu amigo Phil Martins. Boa noite, pessoal. Também do curso de filosofia, e nós vamos bater um papo aqui sobre o livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, sobre a barbarização do ser humano, né? Digamos assim. Também vamos falar um pouco sobre o Ortega e bater um papo aqui meio filosófico. E eu espero que vocês gostem, né? Vão participando aí com perguntas, com comentários. Estamos ao vivo, estamos no ar. E é isso, vai colando nos grupos aí de direita, também nos grupos de esquerda. Fazer aquela fezinha. Vamos fazer aquela fé, né? E vão marcando seus amigos, vão enviando aí no bate-papo. A gente volta já com o nosso terceiro podcast, é o podcast Carcarás no ar. 150, 10% da população do Piauí vivia fora sua terra natal. Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro mavado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, o escorregou que nasce na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é de lá do meu sertão. O escorregou novinho não pode andar, ele puxa no embigo e até matar. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. E é isso, estamos no ar, podcast Carcarás, aí já que não teve na sexta-feira, vamos fazer agora. Bom, galera, é o seguinte, eu estou aqui com meu amigo Phil. E aí, Phil? Boa noite, pessoal, como vão todos? Então é o seguinte, o que nós estamos vendo? Vamos bater aqui um papo, e nós somos da Juventude Conservadora da UFMA, nós somos do curso de filosofia,
E uma das coisas que tem nos indagado muito, cara, nos deixado chateado, é aquilo que o próprio professor Olavo ele vem denunciando faz tempo, é a barbarização da humanidade, né? Essa barbarização do homem, da natureza humana. E uma das coisas que mais nos chamou a atenção quando nós nos predispomos a criar, né? A fazer acontecer um movimento conservador forte aqui na Universidade Federal do Maranhão, foi essa galera que ficou brigando por causa do tema, né? A alta cultura, né? A boa literatura, né? É aquela mentalidade relativista de que não pode ter uma coisa boa, de que não pode ter algo positivo, de que não pode... Eles querem nivelar, né? É um verdadeiro ódio à tradição. Claro, o verdadeiro ódio a tudo que de bom se produziu. É como se não... Em virtude, né, de proteger, digamos assim, de mimar, né, os inferiores, né, a gente vai esquecer e ignorar os superiores. É como se não houvesse superior, como se o homem nunca transcendesse a sua cultura, como se o homem nunca chegasse à alta cultura, como se nunca se tivesse produzido a Divina Comédia, o Fausto, a própria Ilíada, né, a própria Odisseia de Homero. Como se nada disso tivesse sido feito no Ocidente, né? A própria filosofia cristã, nós vemos aí o período da escolástica, um dos períodos onde surgiu a filosofia mais rigorosa do Ocidente, que é onde se elevou o conceito de filosofia, se buscou transcender, se buscou uma coisa original e ao mesmo tempo uma coisa que dava um afã de continuidade, de pegar aquilo do passado, absorver e tocar para frente, né? E de certa forma é essa a proposta dos conservadores, né? É não deixar com que essa cultura morra, com que tudo aquilo que foi produzido de melhor, tudo aquilo que foi pensado através de erros e acertos, né? Através de tentativas, todas essas ideias de liberdade, de democracia, da boa literatura em si, não pode ficar para trás de forma alguma. E a galera ficou puta com isso. Os esquerdistas da universidade não suportam a ideia de que o homem transcendeu a sua própria cultura, transcendeu a sua própria realidade em torno. Eles não suportam a ideia de que existem homens melhores, não suportam a ideia de um upgrade, digamos assim. Para eles a natureza humana ela deve continuar baixa, né? E isso nos deixa assim triste, né, cara? Porque a universidade, que era para ser um lugar diferente, né? Pelo menos quando a universidade surgiu na Idade Média, nós vemos que o conceito de universidade, né, de forma alguma estava desligado do indivíduo, né? Era um conhecimento que o indivíduo adquiria para si. Ele não adquiria aquele conhecimento para ocupar um cargo, para ter um diploma e colar na parede. Ele não buscava aprender nas universidades medievais por status social, por dinheiro, de forma alguma. Era uma questão mais espiritual. Era onde o seu intelecto se elevava para poder compreender, para poder alcançar o divino, para poder alcançar realmente Deus, o transcendente, para poder transcender a sua natureza, na maioria das vezes uma natureza pobre, né? Uma realidade, né? Pobre, uma realidade social pobre. Muitos foram miseráveis, né? Grandes compositores, o próprio Bach, né? E se a gente for ver isso, a música de Bach, ela transcendeu tudo aquilo que nós entendemos como música. Ela chegou num nível altíssimo, né? Ele foi um verdadeiro criador de genialidades, da perfeição mesmo. Então, esse pessoal não estava buscando diploma, eles não estavam buscando fama, não estavam buscando status. E nas universidades brasileiras, não só brasileiras, mas eu falo da realidade que eu vivo, e eu moro no Brasil, mas a gente vê por meio de artigos, de livros, que nas outras universidades não estão diferentes. E na universidade brasileira a gente vê isso, uma desumanização do homem. É como se o homem ele fosse voltado, né, simplesmente para as coisas baixas, para as suas paixões mais baixas, para a sua vontade de fazer sexo, um sexo desregrado, um sexo imoral, libertino, e também para comer, para se alimentar, e o seu ego, né, amaciar o seu ego, né? Perdeu-se toda aquela humildade cristã que se tinha no período medieval, aquela humildade de dizer, Senhor, eu não sei nada, eu preciso aprender para que eu saiba de ti, né? O próprio Santo Agostinho vai nos mostrar isso. Você vê no livro Confissões, é uma obra de arte. O Santo Agostinho, quando ele inaugura, né, a autobiografia, que é o livro Confissões, ele coloca Deus como realmente o ouvinte onisciente do qual o professor Olavo de Carvalho fala. Então ele vai contando
o que ele fez de ruim e o que ele fez de bom, né? A gente já via, claro, autobiografias, né, dos faraós, por exemplo, mas só contava os grandes feitos, né? Aquilo que de bom eles fizeram para que os outros pudessem lembrar e gostar deles, né? Em Santo Agostinho não, a gente vê que ele contou tudo que ele fez de ruim, as coisas baixas, desde o roubo das peras lá, lembra, Phil? O roubo das peras, até a forma que ele desobedecia a sua mãe, né? O ócio no estudo. Isso, o ócio, a entrega às paixões, né? As paixões mais baixas. Então tudo isso o Santo Agostinho ele contou no seu livro, porque ele não estava querendo esconder, massagear, ele não estava querendo fama. Ele estava fazendo uma total confissão perante Deus, que já sabe de tudo. Então, uma vez que Deus sabe de tudo, não adianta eu esconder nada, né? E quando eu sou verdadeiro comigo, eu sou verdadeiro com Deus. No momento que eu conto para Deus aquilo que eu sei, Ele nos mostra aquilo que eu não sei. E isso tá bem claro no livro Confissões do Santo Agostinho. Muito diferente de hoje. Hoje a universidade, ela tem como meta, digamos assim, um diploma e preparar para o mercado de trabalho, né? Virou uma coisa dinheirista, virou uma coisa técnica. E isso o próprio Mário Ferreira dos Santos vai falar no livro A Invasão Vertical dos Bárbaros. É uma coisa técnica, a valorização da técnica em contrapartida do conhecimento, né? É a técnica que vale mais, é a técnica que é valorizada. Enquanto o conhecimento em si, a própria sabedoria, aquele conhecimento que transcende, é deixado de lado. Fala um pouco sobre isso, Phil. Bom, boa noite novamente aos amigos que estão escutando. É exatamente como o Max já falou, né? Na verdade, o que eu vejo de uma forma que se torna uma espécie de ditadura do politicamente correto, que em prol dos menores, dos burros, dos medíocres, nós não devemos exaltar a beleza, não devemos exaltar a intelectualidade, a capacidade do homem de ser mais do que um animal que Exato. ele precisa somente satisfazer as suas necessidades físicas e fisiológicas. E isso é um processo que não é de hoje, né, que ele começou. A gente vê, eu particularmente, assim como o Max, eu vejo isso no meu dia a dia na universidade. Mas isso é algo que vem de muito tempo já. Grandes críticos da modernidade já vêm falando dessa tendência a transformar um homem em algo não mais do que um animal, deixando de lado aí o seu interesse pela busca da verdade, pela transcendência, pelo conhecimento, e focando apenas em coisas meramente materiais, fechando o homem num círculo meramente material e negando a ele qualquer tipo de existência que transcenda essa vida material. Isso eu estive lendo recentemente, na verdade ainda estou relendo agora O Jardim das Aflições, e o primeiro tema abordado por Olavo de Carvalho, nosso professor Olavo de Carvalho, nesse livro é justamente Epicuro. E ele mostra como a filosofia, na verdade não a filosofia, mas a pseudo-filosofia de Epicuro, como ela é materialista, e ao longo da investigação que ele se propõe a fazer nesse livro, fica muito claro ver que hoje em dia a vida, o modo de vida moderno, ele é muito pautado nesse materialismo, não é? A felicidade, ela deixou de ser uma conquista para além desse mundo. A busca da felicidade deixou de ser algo que leva ao eterno para ser algo que leva apenas a coisas fugazes e momentâneas. Efêmeras, né? Isso. Aí se transfere a felicidade do plano eterno, do plano divino, do plano ideal, e eles trazem os materialistas trazem essa felicidade para esse plano que nós vivemos aqui, que tudo se resume a ter um bom emprego, a ganhar muito dinheiro, ter muitas mulheres. Mas a pergunta que fica e quando a morte chegar? De que vai valer todas essas mulheres, todo esse dinheiro, toda essa realização material? O que eu vou levar após a morte? O que vai ficar? Qual é a imagem que eu vou ter de mim mesmo? Então é justamente isso que eles nos negam, a possibilidade de viver para algo além desse mundo, né? Então, como o livro do Mário Ferreira dos Santos, A Invasão Vertical dos Bárbaros, é uma obra-prima
realmente incrível. Eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo, apenas algumas partes. E ele fala nesse livro, o próprio título já sugere, né, uma invasão vertical dos bárbaros. O que seria essa invasão vertical dos bárbaros? Nós sabemos que é uma regra da própria realidade, que nada é eterno, nada dura para sempre, tudo tem um fim. E assim como tudo tem um fim, também as civilizações têm um fim. Então o percurso normal é o surgimento da civilização, sua ascensão e sua queda. A gente tem um exemplo muito claro disso aí com o que aconteceu com a antiga Roma, né, o Império Romano. E todas as quedas de civilização, elas são ocasionadas por uma invasão bárbara. A grande diferença do período em que nós vivemos para todos os outros períodos da história é unicamente o fato de que na Antiguidade e durante o Império Romano, a invasão bárbara que determinava o fim da civilização era uma invasão horizontal, era realmente uma invasão. Os bárbaros realmente invadiam, guerreavam contra a civilização e a destruíram. Aí ajudados, de fora, né? Isso, vinham de fora e ajudados por diversos fatores internos, como a economia da antiga Roma, por exemplo, e acabavam por destruir essa civilização. No nosso tempo, o que nós vivemos é algo totalmente inédito. A invasão bárbara, ela não se dá mais de uma forma horizontal, ela se dá de uma forma vertical, ela vem através da cultura, do pensamento. Não se trata mais de solapar as estruturas físicas da civilização, mas de solapar as estruturas que a mantêm em pé na questão cultural. E é isso que nós vemos aí durante essa Idade Moderna, é o que vem acontecendo ostensivamente, um ataque aos pilares da nossa civilização. A moral, né? A moral, o cristianismo, o direito romano, a filosofia grega, tudo isso é algo que vem sendo negado sistematicamente, tanto pelos acadêmicos quanto por esses pseudo-intelectuais que vez ou outra aparecem por aí. E aí o interessante é que o próprio Mário Ferreira dos Santos vai colocar na invasão vertical é que os bárbaros estão dentro dos muros. É bárbaros intramuros. Bárbaros intramuros, porque agora os bárbaros estão dentro, eles não vêm de fora, como você bem falou, né? É uma coisa também que é nova, né? Os bárbaros não vêm de fora, eles são fabricados dentro do berço da civilização. Exatamente. A gente vê o que está acontecendo aí, a islamização da Europa. A França é o berço da civilização ocidental. Foi lá, é a filha mais velha da Igreja Católica, é onde tudo aconteceu, a era de ouro da Idade Gótica, do período gótico, né, da arquitetura. E é justamente lá que começa o declínio da nossa civilização. Eles estão produzindo bárbaros no berço da civilização. Eles estão colocando uma corda para se enforcarem, né? E aí o próprio Mário Ferreira dos Santos vai falar, como você falou da questão da cultura, Phil, muito bem colocado, que a civilização ela não dura para sempre, né? A civilização ela tem um início e tem um fim, né? Os seres humanos eles são assim, eles são limitados, né? E essa limitação do ser humano, ela não é só uma limitação só temporal, né? Ela é uma limitação intelectual, né? Não há a menor possibilidade de termos um conhecimento eterno, um conhecimento que pode abarcar tudo. O próprio Ortega vai falar isso, depois eu posso falar mais à frente sobre, no livro O que é Filosofia. O próprio Ortega vai falar. E o próprio Olavo de Carvalho coloca muito bem em suas aulas, né? Não há porque nós termos um conhecimento eterno, isso o pensamento moderno, em grande parte ele vai querer que o ser humano ou conheça tudo. Aí vem um paradoxo, né? Dois pensamentos totalmente diferentes. Durante a modernidade a gente vai ver que eles filósofos quiseram elevar o ser humano ao conhecimento total de tudo, igualando aos deuses. E dessa forma acabou prendendo no universo propriamente material, né? Fechando as portas do paraíso. Totalmente. É um paradoxo. Ou, em contrapartida, descer e colocar o ser humano como um animal, né? Na ignorância total, ignorância plena, né? Então nós vemos que o próprio Olavo de Carvalho tem um artigo muito bom sobre isso, que chama Entre Lúcifer e Satã, onde ele vai mostrar exatamente o que eu estou falando, né? Ou tentaram colocar o ser humano como um deus ou como um animal, mas nunca como um meio termo, né? E se a gente vê quando a filosofia surgiu, o filósofo é exatamente isso. A filosofia do Sócrates é a filosofia do não saber, mas é a filosofia que busca saber, que através do processo dialético, né? É a filosofia onde o indivíduo ele consegue chegar a uma verdade que a sociedade não consegue, que o coletivo não consegue. Então, de certa forma, é a verdade individual que o filósofo alcançou,
lutando contra a verdade coletiva da própria cidade, das próprias leis, né? O filósofo é aquele que sabe que acima das leis estabelecidas na própria cidade há uma lei maior. Há uma lei acima que transcende tudo aquilo. E de certa forma o próprio método socrático já está predito nas tragédias gregas. Se a gente for parar para analisar a tragédia da Antígona, eu estou com o meu exemplo lá bem aqui, do Sófocles, a Antígona é exatamente isso. A Antígona sabe que tem que cumprir um dever que está para além das leis da cidade, no momento que ela quer enterrar o irmão, e o irmão, pela lei da cidade, não pode ser enterrado, é um traidor. Porque lutou uma guerra por outra cidade. Isso, estado, então né? é um traidor, ele não merece isso, porque ele é um guerreiro traidor, ele não merece ser enterrado na cidade, né? Mas a Antígona vai contra isso, ela sabe que tem uma lei maior acima disso, que transcende isso e que ela conhece, embora os outros não conheçam. Então, de certa forma, o filósofo ele conhece aquilo. E conhecer algo é conhecer o que os outros não conhecem, só você conhece. Então, há algo de místico nisso. Porque o que é o místico? A gente vai entrar no Ortega. O místico é aquele que sabe de algo, que viu algo, mas ele não pode dizer para ninguém. E mesmo se ele tentasse, ele não conseguiria dizer. É uma coisa que só ele viu. E a gente vai ver o apóstolo Paulo quando conta, né, que conheceu um homem que subiu ao terceiro céu e ele viu e ouviu coisas que não foi permitido dizer, né? Porque nunca chegou a ouvido algum, olho nenhum viu. Então, o que de místico que tem na filosofia seria mais ou menos isso, né? É quando eu sei de algo que eu posso até não saber repassar para ninguém, eu posso não saber colocar em palavras, mas eu sei disso. Então, em contrapartida a isso, um exemplo que o próprio Ortega y Gasset dá, né? É a própria cor amarela, né? Vocês não estão vendo aí, mas o Fio está vendo. Tem um livro aqui do Miguel Reale, Introdução à Filosofia, que é amarelo. Fio, como explicar a cor amarela para alguém que nunca viu, para um cego de nascença? É impossível, é uma coisa que você simplesmente percebe. Não tem como explicar, cara. Ele teria que ver com os próprios olhos, né? Então, é algo que está posto ali na ontologia, né, de Parmênides. Eu estava, inclusive, redigindo um trabalho sobre isso hoje. É muito mais fácil você apontar o que é algo do que você definir esse algo. E quando você não tem um exemplo para o qual você aponta, como você faz para mostrar para alguém o que é aquilo quando você não é capaz de colocar uma definição em palavras e quando você não tem um exemplo que possa ser usado, mesmo que analogamente? E isso tudo que foi dito aqui me leva a pensar também que o grande mal dessa nossa civilização que está se laicizando agora é o ego, né? A soberba. Como o Michael já disse agora há pouco, principalmente a ciência moderna, ela coloca o homem numa perspectiva de que ele pode ter todo o conhecimento. E isso não é nada mais do que soberba. É algo tão simples e tão primário que Sócrates, no início, quando ele lançou as bases do que viria a ser a filosofia de fato, ele já sabia que você tem que assumir que você não sabe de tudo e que há coisas que você nunca vai saber. Isso é um pressuposto para você praticar a atividade filosófica. Você tem que ter consciência do que você não sabe, porque saber que não sabe também é saber. E é absolutamente impossível imaginar que o homem seja capaz de ter todo o conhecimento, sendo ele algo tão finito quanto é. A vida de um homem não dura mais do que 70, 80 anos. Se passar disso já é extraordinário. Como seria possível condensar todo o conhecimento possível numa vida tão curta? Sendo que aí a gente tem um universo que dizem ter aí 4,5 bilhões de anos. Então é absolutamente possível. E a nossa civilização moderna, ela tem cada vez mais se assoberbado. E nós vemos uma repetição da história de Lúcifer, né? Quando ele se viu enquanto o anjo mais belo e o anjo mais sábio e perdeu a humildade do seu coração, foi aí que ele caiu. E é justamente o que está acontecendo conosco. Agora que nós estamos imaginando que podemos conhecer tudo e que não precisamos de Deus, não precisamos de uma perspectiva de eterno, é justamente nesse momento em que nós nos colocamos como deuses que nós estamos nos tornando animais. É impossível, cara, colocar essa visão de conhecimento da própria filosofia
sem a visão da eternidade. E é isso que o materialismo vai trazer, e é aí que começa a merda toda. É no momento que se tira a perspectiva de eternidade. Para que eu vou ter todo o conhecimento se a minha vida não dura para sempre? Se vai ter um fim? Então o próprio conhecimento que a gente consegue, ele é limitado porque a própria vida é limitada. A própria existência humana é limitada. Ou melhor, é limitada. A própria existência humana é limitada. Por isso que o conhecimento é limitado. Então a possibilidade de um conhecimento ilimitado não poderia se dar para a gente. Só Deus ele tem esse conhecimento. Só Deus ele não tem nada nele que é estranho a ele mesmo. Nós temos aí influências sociais, influências de familiares, influências dos nossos ancestrais. Nós temos tudo isso, todas essas vozes na nossa cabeça e lá no fundo gritando o nosso eu, né? Que é aquilo que o professor Olavo de Carvalho vai chamar de eu ideal, né? Que vai estar lá no meio, escondidinho, no meio de todas essas vozes. E de certa forma o trabalho filosófico ele começa aí, né? Quando você começa a saber distinguir a sua voz dessas demais vozes. Quando você começa a querer encontrar a sua própria voz. E para isso você tem que compreender que você não sabe de tudo. Desculpa interromper, sim. Mas é importante saber o seguinte. Até você encontrar essa voz, sua própria voz, você vai ter que imitar as vozes dos grandes. Aí vem a questão da tradição, né? Que é tão negada por essa modernidade. E aí que eles vão nos colocar, como eu falei, entre a cruz e a espada, né? É ou sabendo tudo ou não sabendo nada, na completa ignorância. Quando na verdade é um meio termo. O filósofo ele é sempre o meio termo. O homem é o meio termo, é o demiurgo, né? O homem é o meio termo. Ele está sempre entre a falsa luz e as densas trevas. Como no artigo do professor Olavo de Carvalho, entre Lúcifer e Satã. E aí a gente vai para Ortega y Gasset. Ele vai dizer o seguinte sobre a questão da filosofia que eu falei agora há pouco, que tinha um quê de místico, só que ela se parece mais com algo revelador, né? A filosofia veio mais para iluminar do que para esconder, porque de certa forma nós sabemos que as coisas não se findam em si mesmas, nós sabemos que as coisas tem algo para além das coisas. O ser humano, apesar dele não saber de tudo, dele não poder abarcar todo o universo dentro da sua mentalidade, ele é o único que sabe que existe esse todo, que existe essa totalidade, que é o que o Ortega y Gasset vai chamar de pantonomia. Existe essa completude, existe o todo do universo. Nós vemos um exemplo que o Olavo de Carvalho gosta de utilizar. Uma minhoca não sabe que um elefante existe, né? Nós vemos que a maioria dos animais eles vivem fechados em seu próprio mundo. É um mundo que está à volta, né? Exatamente, eles não transcendem aquilo, eles não sabem da existência do todo. Nós podemos olhar para o universo e dizer, existe um todo, existe um grande quebra-cabeças, e justamente aquela parte que falta é a parte que nós buscamos. Se eu olho para este livro aqui, que vocês não estão vendo, mas o Fio está vendo, tem aqui a minha coleção da História da Literatura Universal do Otto Maria Carpo, eu sei que tem algo para além dele. A matéria não se finda na matéria. Existe algo para além dela. Existe algo para além deste quarto que nós estamos. Você deve estar em um quarto, eu não sei, ou na sala, em qualquer lugar fechado, mas você sabe que tem algo para além dele. Você sabe que quando você abrir a porta, você não vai cair no nada absoluto. Então a filosofia, ela é justamente, pelo menos segundo Ortega y Gasset, essa busca por esse algo que não está aí, que não está à mostra. De certa forma, Heidegger, né, já dizia, né, o Dasein, né? O ser que se mostra e se esconde, né? Ele se mostra e se esconde. E o ser aí, né? E a gente vai ver o seguinte, né? O próprio Goethe, ele já dizia o seguinte: eu me declaro da linhagem desses, que do obscuro para o claro aspiram. Então, isso que Goethe falou é justamente a filosofia. Ela é esse enorme apetite de transcendência, né? De uma resoluta vontade de clareza. Acho que o propósito fundamental é justamente trazer à superfície, declarar, descobrir aquilo que está oculto, né? E embora a gente não consiga descobrir tudo e abarcar tudo, mas o filósofo está nessa busca constante. É uma busca constante. E quando se tira isso do ser humano, essa parte mais alta, porque o filósofo, a filosofia começou com filosofia moral e política, e a gente não pode tirar essas duas características dela, senão não é filosofia. O filósofo é aquele que tem uma moral elevada, é aquele que tem uma espiritualidade também elevada, e é aquele que é honesto consigo mesmo. E ele sendo honesto consigo mesmo, ele é honesto na busca pela verdade. Primeiro ele tem que crer que há uma verdade, né? Porque quando se diz que filosofia é amor ao conhecimento, à sabedoria, está imposto aí que existe uma sabedoria.
e que ela se dá para nós, né? E que ela está a todo momento se oferecendo para nós, para que nós a conheçamos. Isso é importantíssimo. E outra coisa que traz também aí essa citação de Goethe que o Max acabou de ler, é uma citação tão curta, mas que ela traz tantas coisas condensadas nela que é até difícil fazer uma análise. Por exemplo, o que eu percebo é a questão da tradição, né? Ele diz aqui: eu me declaro da linhagem desses que do obscuro para o claro aspiram. Da linhagem. O que é uma linhagem? É uma continuidade. E é justamente essa tradição, essa continuidade que é negada hoje, que na verdade ela não é negada, ela é rechaçada hoje. Pior, cara, ignorada. É muito pior do que ser negada. Ela é criminalizada, essa tradição. Hoje, nós tivemos aqui um episódio com um amigo hoje, e que eu já passei por isso também em conversas com outras pessoas, em que quando nos perguntam a respeito de algo, nós somos do curso de filosofia aqui, o Janilson também, que foi com quem se deu esse fato, e quando nos perguntam a nossa opinião a respeito de algo, nós que somos aqui estudantes de filosofia, somos alunos do Olavo de Carvalho, somos conservadores, nós temos geralmente a nossa posição é de não responder por nós mesmos, sempre citando pessoas maiores do que nós, que vieram antes de nós e que deram a sua opinião que de fato importava. E o que aconteceu com o Janilson hoje foi numa conversa, justamente, não se contentaram com essa resposta, quiseram saber dele, quiseram saber a opinião dele, Janilson, assim como às vezes querem saber a minha opinião, a opinião do Fio. E aí a gente vê que nessa mentalidade fica explícito uma coisa: para eles vale muito mais o pensar com a própria cabeça, né? Aquele famoso chavão. Que é uma coisa impossível, né? Pensar com a própria cabeça, ter as minhas próprias ideias. Eles não admitem que você não tenha suas próprias ideias, que você recorra a outras pessoas que pensaram antes de você. Isso é uma negação da tradição. Isso é absolutamente inviável na filosofia, porque a filosofia é uma tradição por si. Não fosse a tradição, não existiria a investigação filosófica. Imaginem só, a cada geração ter que surgir um Sócrates e ter que começar do zero o que Sócrates lá 2.400, 2.500 anos atrás fez, e a cada geração ter que vir alguém começar novamente aquilo tudo que ele já fez. Seria como uma casa que nunca acaba. Você levanta uma parede e levanta uma parede durante o dia, e durante a noite você a desmonta. Nunca vai chegar ao fim. Então, e isso tem a ver também com a soberba, né, que eu já vinha falado anteriormente. A soberba de pensar que nós podemos obter o conhecimento por nós mesmos, que nós não precisamos do outro, que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de Deus. E quanto mais nós nos colocamos numa posição divina, mais animais nos tornamos. Porque nos últimos 200 anos o que se vê na civilização ocidental é uma decadência completa dos costumes, da moral, da religião, da própria dignidade de ser humano. A gente tem aí esses movimentos feministas, por exemplo, em que as moças saem nas ruas para protestar se chamando de vadias, né? Desculpem o palavreado, mas é o que acontece, com palavrões escritos em seus corpos, se autodenominando enquanto meretrizes. Isso é solapar a dignidade do ser e de si próprio, o que é algo muito pior. É tirar a mulher, né, do lugar que a cultura, a própria tradição cristã colocou, né? Foi num lugar, a mulher sempre foi colocada no cristianismo num lugar de destaque, né, num lugar de proteção, né? Quando a Bíblia diz que a mulher é a parte mais fraca, não está falando em questão de dominação, e sim em questão de proteção. A Bíblia está dizendo, olha, você tem o dever de protegê-la, de dar a vida por ela, né? O próprio Jesus vai dizer, marido, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja, né? E deu a vida. Não à toa, durante a Bíblia se refere muito à igreja como a noiva de Cristo, não é? Exatamente, a noiva de Cristo. Então a mulher, ela tem esse lugar especial que o movimento feminista vem tirar, né, cara? O próprio Chesterton, ele vai dizer que ele não entende esse movimento feminista de revolução da mulher. Quando as feministas dizem que a mulher não deve obedecer o seu marido em casa, nem servi-lo, mas deve servir o patrão fora, né? Então não faz muito sentido, né, cara? Bom, sobre o que você falou da questão da tradição, Phil, eu estava vendo aqui um trecho do próprio Mário Ferreira dos Santos, A Invasão Vertical dos Bárbaros. Lá na página 128 ele vai dizer o seguinte, ó: todos afinal esquecem o mais importante. A humanidade é herdeira de si mesma.
E o patrimônio cultural da humanidade não é propriedade de ninguém, mas de todos. Ademais, não se justifica que renunciemos a uma herança que nos cabe de justo direito, porque temos uma visão deformada da realidade cultural do homem. Saibamos apreciar o que vale, independente do tempo, porque há conquistas humanas que são eternamente atuais. E não se classificam pela cronologia, porque ultrapassam a limitação do tempo exterior, que mede as coisas na sua sucessão. Vencer esse preconceito é uma das primeiras tarefas que deve interessar ao homem de intelecto são. Então, o homem de intelecto são, ele vence esse preconceito. Ele entende que a cultura não é algo que me pertence, não é algo que te pertence. É algo que pertence a todos. É algo que pertence não só aos que estão vivos, como aqueles que morreram e aqueles que ainda vão nascer. É algo que deve ser repassado. E no momento que nós negamos que essa cultura seja repassada, nós estamos negando para aqueles que vão nascer um dos seus direitos elementares, que é o direito da continuidade. Nós estamos impedindo que essas pessoas continuem, impedindo que essas pessoas acertem onde nós erramos. E o próprio Ortega vai falar no livro A Rebelião das Massas que o homem, ele nunca é o primeiro homem. O homem, ele nunca começa do zero. Nós vemos que isso daí é o que nos separa de um orangotango, né? Por exemplo, o orangotango, ele tem que aprender todo dia a ser macaco, né? Um tigre, ele tem que aprender todo dia a ser tigre. O ser humano não. Ele guarda aquilo que ele fez ontem, seus erros e seus acertos, e ele continua hoje. E ele aperfeiçoa isso para que seus filhos continuem, para que seus filhos acertem. Isso é claro na história humana, porra. Você vê desde o tempo da caverna, sei lá, desde que o homem fez a primeira lança para tentar matar um javali, sei lá o que estava lhe perseguindo. E hoje as metralhadoras, os tanques, né, as coisas que os homens evoluem. Imaginem se isso seria possível se a cada geração tivessem que reinventar a lança, né? Exatamente, é como se eles quisessem reinventar a roda a cada geração, né? Então negar a tradição é negar o direito e outra, inalienável de continuidade. Eu sou um grande fã do Mário Ferreira dos Santos, meus amigos todos sabem, para mim ele é o ícone máximo da filosofia brasileira de todos os tempos. E o que eu acho incrível nessa passagem que o Max acabou de ler aqui é que ela se autoconfirma. Ela é tão verdadeira, mas tão verdadeira, que ela confirma a si mesma. Vejam, saibamos apreciar o que vale independentemente do tempo, porque há conquistas humanas que são eternamente atuais e não se classificam pela cronologia, porque ultrapassam a limitação do tempo exterior que mede as coisas na sua sucessão. Mário Ferreira dos Santos, ele morreu ali pela década de 60, 70, se não me engano, do século passado. E vejam que esse trecho é tão atual, como ele mesmo diz aqui, ultrapassou o tempo dele, que nós vivemos isso hoje. As pessoas aqui na universidade mesmo, na ocasião do nosso primeiro encontro da Juventude Conservadora, nós fomos muito questionados pela questão da alta cultura, não é? O que é alta cultura? Por que alta cultura? Se existe alta cultura, então existe uma baixa cultura. E isso tentaram nos taxar como elitistas e tudo mais. E é isso que o Olavo fala aqui. O Mário fala aqui. Saibamos apreciar o que vale. Ou seja, há uma cultura que deve ser apreciada em detrimento de uma que é local e mais baixa. Sempre temos que ter esferas de valor, né? O Scruton vai falar no último capítulo de seu livro, né? O penúltimo, na verdade, Como Ser um Conservador, sobre as esferas de valor, né? Bom, o Bruno Costa está ouvindo aqui o programa e ele comenta o seguinte: o podcast está muito bom. Me lembrei da frase de Agostinho: Fides praecedit intellectum. Existem coisas que nosso intelecto não pode alcançar. Só a fé nos permite alcançar coisas inefáveis. A soberba impede o homem a alcançar tais coisas. O próprio Santo Agostinho vai falar muito contra o orgulho, que é uma coisa que nos deixa burros, né? Exato. O pecado, além de nos afastar de Deus, ele nos deixa burros. É como eu já disse e repito, quanto mais nós nos colocamos no lugar de Deus, mais animais nos tornamos. O professor Wellington, que também está ouvindo o programa... Aliás, um abraço para o professor Wellington, está sempre nos escutando. Muito obrigado. Professor Dr. Wellington, abração. E ele diz o seguinte: tudo tem o seu tempo, e o tempo passa. Parafraseando Eclesiastes. Aí o livro do Salomão, né? O que faz um império terminar seu tempo? A diminuição da potência de um povo. Assim foram com os gregos que foram absorvidos pelos romanos. Assim foram os romanos que foram substituídos ou subsumidos pelos cristãos.
O importante é reconhecer que, independentemente de existir a religião institucionalizada, existe um sentimento religioso presente no exercício de sua potência, que é o desejo de transcendência. O processo civilizatório é esse desejo de transcendência, de alcançar para além da mera animalidade, mas também de para além do homem. O que esse desejo de transcendência nos ensina? De que existe um espaço para o não dito, indizível, o sublime. O materialismo tem por base a profanização da realidade, desconstrutora e bárbara. Aplausos para o grande professor Wellington, porque uau! Professor Wellington aí, ótimo comentário. Então é exatamente isso, aqui o professor sintetizou tudo, né? Acho que a gente pode acabar o podcast Já agora. pode acabar aqui. Bom, o professor Wellington disse tudo, é exatamente isso. Esse desejo de transcendência ele vai estar muito presente no Ortega. Se você ler lá o livro Que é Filosofia, do Ortega y Gasset. E o próprio Aristóteles já dizia, né? É natural no homem o desejo de conhecer, né? Então, sobre a questão da moral do homem, o homem tem uma explicação muito interessante, que eu não lembro agora quem foi que deu, me perdoem pela gafe, sobre a questão da queda, né? Do Jardim do Éden. E diz o seguinte, eu ouvi uma professora comentando, se não me engano parece que foi a professora Rochelle Milovich que falou. Sim. Ela disse o seguinte, lá no Jardim do Éden, a serpente, ela simboliza ali os desejos, as paixões mais baixas, né? Eva simboliza a inteligência e Adão simboliza o intelecto. Então, no momento que as paixões, né? No momento que a inteligência ela se deixa levar pelas paixões, pelas vontades mais baixas, ela corrompe o intelecto, que é o que está mais próximo de Deus, e corrompe a personalidade do homem. Então o homem ele se corrompe quando ele deixa que a sua inteligência seja corrompida pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelas coisas baixas. E aí o seu intelecto vai se afastar de Deus, ele vai se afastar da transcendência, ele vai se tornar uma pessoa totalmente desviada, né? E aí se dá a queda do homem. Então é preciso restaurar primeiro a moral, restaurar a personalidade do homem, fazer com que o homem tenha uma personalidade forte, fazer com que o homem conheça a si mesmo, né? Já dizia lá as inscrições do oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo, né? Um homem que não conhece a si mesmo, ele não pode falar nem de si e nem para si. E ele tem que falar consigo mesmo, ele tem que olhar no espelho e dizer, ora raios, né? Como diz o Olavo, eu já sei tudo sobre esse cara, agora eu posso ensinar algo para alguém. Bom, galera, nosso tempo está acabando. Infelizmente, né? Pô, passa rápido, né, filho? Muito rápido. Bom, só pra... Eu gostaria de terminar falando o seguinte. Ao longo da história, o homem sempre caiu, mas sempre retornou a Deus. E o que estão tentando fazer agora também é algo inédito. E não só caímos, como estão tentando fechar as portas para que nunca mais retornemos a Deus. Então vamos tomar cuidado. Boa noite a todos vocês que estão escutando. Fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Bom, eu gostaria de deixar como indicação de leitura os livros que a gente citou aqui. Você tem o livro A Filosofia e seu Inverso, do Olavo de Carvalho, A Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos. Você pode ver o livro do próprio Ortega, o livro O que é Filosofia, e também o livro A Rebelião das Massas. Isso, são livros importantíssimos. Bom, para terminar, eu gostaria de ler um trecho do livro Filosofia e seu Inverso, do Olavo de Carvalho. Logo no prólogo, ele vai dizer o seguinte: o filósofo, acredito, deve falar não como um professor, do alto da sua cátedra, um pregador do alto do seu púlpito, um orador do alto do seu palanque, mas como crente sincero que faz o seu exame de consciência e confessa o que sabe de si mesmo e do mundo. Aí o grande professor Olavo. Então reflitam nessa frase. Eu agradeço o Fio pela ajuda. Membro dos Carcarás, aqui não me deixou falando sozinho, né? Veio me dar uma ajuda intelectual que eu preciso muito. Lembrando que nós não somos eruditos, nós somos apenas meros estudantes. Somos meros estudantes e estamos aí para aprender com vocês. Então agradecemos as pessoas que comentaram, as pessoas que ouviram e aqueles que irão ouvir, que vai ficar gravado. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Esse foi o podcast Carcarás. Eu sou Micael Amorim e estive aqui com Fio Martins. Até a próxima. Até, abraço. Em 1950, lá no sertão,
um bicho que voa que nem avião. É um pássaro mavado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará.